Futebol na Copa, isso mesmo que você ouviu. Não abandonamos a Série D, inclusive já estamos de olho nas próximas rodadas. Mas é clima de Copa do Mundo, a Taça do Mundo é nossa. E aqui a gente vai trazer um pouquinho dessa Copa do Mundo, desse maior evento, vou te falar do esporte? Não sei, Olimpíadas ou Copa, você decide. Eu particularmente tenho um carinho, um apreço maior pela Copa do Mundo. A gente vai fazer alguns vídeos comentando a Copa, algumas curiosidades e como começar de uma melhor maneira do que já falamos da convocação da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. Convocação talvez a mais aguardada desde, quem sabe, 98, 2002, na polêmica do Romário vai jogar a Copa ou não vai, tivemos a grande pergunta do ano, que foi: o Neymar vai para a Copa ou não vai? Se perguntava isso nas padarias, nas universidades, nas fábricas e na cabeça do Ancelotti. Então, por isso, a gente vai trazer aqui um pouco do que foi essa convocação, minha opinião sobre, você já adianto, deixe sua opinião também. Lembrando que cada um vai ter sua convocação, cada um vai ter a sua preferência, até porque são 26 atletas, e a gente já se prepara para a Copa do Mundo. Diga, diretor. E o Ancelotti? Vamos começar pelo Ancelotti. Não tem muito o que falar. Ele é o melhor que a gente tem, é um dos melhores e maiores técnicos da história do futebol. A pena ele só ter tido um ano, um pouco mais, pouco menos que um ano, para fazer essa convocação. Então não dá para você ter um ciclo completo. Ele perdeu, por exemplo, a possibilidade de disputar uma Copa América, perdeu a possibilidade de participar de todas as eliminatórias. E isso geralmente custa um preço. Até por isso, não é que eu vou passar pano, mas eu acho que as minhas críticas ao Ancelotti, por exemplo, vão ser menores do que seriam se ele tivesse aí o ciclo inteiro de Copa do Mundo. Mas se tem alguém que tem as informações necessárias para fazer a convocação, o conhecimento necessário e o entendimento de para onde o Brasil quer chegar e como o Brasil quer chegar, esse alguém é o Ancelotti, porque agora com ele, pelo menos, a gente sabe o que o Brasil quer fazer para a Copa do Mundo. Antes dele, nem isso a gente tinha. Então vamos aí para a escalação do velho italiano. Vamos aí, começando pelos goleiros, que já tem polêmica, tá? Eu já adianto. Foi uma convocação que eu gostei dos nomes, gostei dos 26, e acho que teve polêmica ou discussão praticamente ali em 3 nomes, 3 jogadores. A gente vai destrinchar isso um pouco mais pra frente, porque tem vários aí que a gente já esperava estar na lista. Inclusive, curiosidade já dessa lista, é a lista com mais jogadores atuando no futebol brasileiro, pela seleção brasileira agora, né, pra Copa, desde 2002. Então fica aí, você que gosta aí de um dado místico para se agarrar, é uma estatística, como também a estatística que o Flamengo é o time com mais jogadores convocados para essa seleção brasileira. Veja você mesmo. E quer mais outra estatística? É a vez que mais jogadores repetiram na convocação de uma Copa para outra na sequência. Então, se eu não me engano, foram 15 jogadores que estiveram presentes na Copa de 22, que estarão presentes na de 26. É a maior vez que teve mais esse número de repetição na história das convocações brasileiras, que o Brasil sempre esteve em todas as Copas. Então, sem mais nem menos, vamos começar por uma posição que eu já falo, que tem uma polêmicazinha aí, que é no gol. Começando da convocação pelo Alisson, joga no Liverpool, e aqui, pra mim, não tem mistério, é o goleiro titular da seleção brasileira, e com méritos, mas pela seleção brasileira ele não tem grandes jogos. É verdade, em Copa do Mundo o Alisson não tem uma grande Copa, não tem uma grande atuação de colocar o jogo no bolso, de fazer milagre, até porque ele nem é o goleiro milagreiro, ele é mais um goleiro que se posiciona muito bem. Eu encaro como um goleiro muito seguro, é um dos melhores goleiros da geração. Mas jogando no Liverpool? Jogando no Liverpool, com a camisa da seleção brasileira ele vai ter outra Copa, e você tem que chamar quem é o melhor, e na minha opinião o Alisson é por muito o melhor, acho ele até subestimado, gosto muito dele no posicionamento, no 1 contra 1, na saída de gol. Ele, na minha opinião, é o melhor do mundo. Ele que foi eleito, né, pela posição melhor do mundo lá em 2019 com o Liverpool. Mas ele tem um problema que é a instabilidade física. Vem de muitas lesões musculares e com frequência retoma e se machuca de novo. Agora ele está em processo final de recuperação. Vai jogar o último jogo da Premier League pelo Liverpool e teoricamente já está 100%, mas é de se abrir o olho. Porque no Alisson, pelo menos eu confio, acho um goleiraço, seguro. O problema é se ele não estiver. Diga, diretor. E os pênaltis? Parece que o Alisson bom, lembrou bem. Todos os elogios que eu fiz ao Alisson, não é que eu desfaço para os pênaltis, mas eu reconheço o ponto fraco. O Alisson não é um grande defensor, um grande pegador de pênalti, não é aquele cara
que tem a mística de, na disputa de pênalti, classificar. Isso é característica dele, por isso que eu, na minha opinião, gostaria de ver um terceiro goleiro com essa especialidade. Podendo ser, no meu caso já estou adiantando, seria o Hugo Souza, Neneca, do Corinthians, só pela característica dos pênaltis mesmo, para entrar como entrou o goleiro da Holanda lá em 2014 contra a Costa Rica. Então aqui, já adiantando. Porém, pro gol, eu me sinto seguro com o Alisson, é um dos melhores da posição no mundo. Aí vamos aí passar pelo segundo goleiro, que é o Ederson, e aí começa as desconfianças entre o segundo e o terceiro goleiro. Acho que eu aceitaria praticamente qualquer um, tá? Durante o ciclo foram testados, por exemplo, o Hugo Souza, o Jardim chegou a ser convocado, mas não jogou, não teve grandes presenças. As grandes figuras mesmo eram Ederson e Bento como goleiros reservas. Vamos lá. Primeiro falar do Ederson. Ederson é um jogador que já vinha ali com a setinha para baixo quando estava pelo Manchester City. A última temporada já não foi boa. O City já fez o processo aí de passar o bastão para o Donnarumma e finalizando o contrato, o Ederson finalizou a sua passagem pelo Manchester City já em baixa. É um goleiro muito bom com os pés, esse é o grande diferencial dele. Debaixo das traves nunca me brilhou tanto os olhos assim. Acho que eu particularmente sinto uma insegurança no Ederson, nunca foi um cara que eu coloquei e depositei toda a minha confiança, e o momento dele é bem ruim. Se transferiu para o Fenerbahçe, onde disputou o título praticamente até o final contra o Galatasaray, seu maior rival, e não foi bem lá. Não foi bem na Turquia, sofre bastantes críticas, algumas falhas indefensáveis, aí ó, fica aí. O trocadilho. Indefensável, que você não consegue defender o Ederson, e falhou muito feio no grande jogo da temporada do Fenerbahçe, que foi o clássico contra o Galatasaray. Falhou feio, acabou gerando uma expulsão também. O Galatasaray venceu a partida e se consagrou depois, com passadas rodadas, campeão do Campeonato Turco. Então o Ederson não é um goleiro que me passa confiança, mas já vai aí para mais uma Copa do Mundo, já chegando na sua terceira Copa do Mundo, 18, 22 e 26. O outro goleiro convocado, a dúvida era Bento ou Everton. Na verdade, o Everton foi até a surpresa da seleção brasileira. O Everton atuando pelo Grêmio, ele que foi durante muito tempo o melhor goleiro do país, atuando pelo Palmeiras. Nos últimos anos teve uma queda de rendimento, acabou se transferindo para o Grêmio, onde começou devagar. Mas nos últimos jogos, o momento recente atual é até bom do Everton, é até bom, vem fazendo bons jogos com a camisa do Grêmio, por mais que o Grêmio esteja numa situação difícil, mas é aquele negócio também, né? Quando você tá num time que recebe muitos chutes, você também tem a chance de fazer grandes defesas, é mais ou menos essa situação. O Everton foi convocado, na minha visão, muito mais por não ter confiança à comissão técnica, nem eu, no goleiro Bento. Eu não sou fã do Bento. Acho um goleiro muito instável, é um goleiro que não me passa confiança, é um goleiro que vem de muitas falhas recentes, jogando pelo próprio Brasil mesmo, aquele jogo contra a Croácia ele falhou, e se transferiu para o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e não conseguiu começar bem, inclusive virou banco, Ele falhou naquele gol? Falhou, vamos chegar lá. Tomou Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Ele começou mal, foi pro banco de reservas até com o Al Nassr, depois com lesões e com o passar do tempo ele retoma a titularidade, faz bons jogos, mas ainda muito seguro. E no jogo que poderia ser o do título do Cristiano Ronaldo, que se confirmou na rodada seguinte, mas o jogo contra o Al Hilal era o grande confronto, o time do Cristiano Ronaldo estava conseguindo o título até a última bola. Uma cobrança de lateral, um latereio, ele foi segurar a bola, não consegue, até sofreu um empurrão do próprio companheiro, o Inigo Martínez ali, zagueiro, mas não pode levar esse tipo de gol. Acredito que essa falha que aconteceu foi semana passada, acho que mexeu um pouco na comissão técnica do Brasil na escolha. Já não era um jogador que estava 100% assegurado, por mais que o Taffarel goste muito dele. Até deu entrevista falando que queria convocar, até pensando numa próxima Copa do Mundo, já preparar um novo ciclo, mas foram para a segurança e para a experiência de Everton. E aqui eu não julgo não, tá? Porque, de novo, não sou um grande fã do goleiro Bento. Agora vamos aí para os defensores convocados pelo Ancelotti. Passar por eles, como eu já falei, nas posições mais polêmicas, a gente vai passar um tempinho a mais, como foi no gol. Vamos lá. Para defensores. Lateral esquerdo, vamos com Alexandro, do Flamengo. É um cara que, nesse esquema do Ancelotti, funciona. Eu entendo, o Juba tá no melhor momento, tem o Kaique também do Cruzeiro como laterais, né, falando laterais em geral, estão no melhor momento, mas tem 2 pontos. Agora, principalmente focando no Juba, ele é um lateral mais ofensivo, com mais chegada à linha de fundo, com mais chegada ao campo de ataque. Não é bem isso que o Ancelotti quer nesse esquema do 4-2-4. E
É certo adaptar o esquema? Em certo ponto, sim. É certo adaptar o esquema porque a gente não tinha um modo de como querer jogar futebol até o Ancelotti. Você pode criticar se você é a favor ou contra. Eu mesmo tenho minhas críticas a esse modo de jogar do Ancelotti, do mesmo jeito que eu também tenho meus elogios, mas pelo menos temos um jeito de jogar. Coisa que não tínhamos com Dorival, com Diniz até, mesmo ele tendo uma boa característica na seleção, não conseguiu emplacar. Com o Ancelotti, a gente sabe o que o italiano quer. Um 4-2-4, uma defesa bem segura, laterais que praticamente atuem mais como zagueiros e sustentando ali, dando pelo menos um suporte ao meio campo, aos atacantes quando o time tiver com a bola, mas é só um suporte, não espere laterais fazendo grandes ultrapassagens, chegando à linha de fundo toda hora. Não é bem isso que o Ancelotti quer. E, claro, os 2 volantes e os 4 jogadores de ataque com muita mobilidade. Esse é o pensamento do Ancelotti, por isso a convocação vai muito baseado no esquema de jogo. Ele mesmo já falou disso em outras oportunidades. Então, Alexandre, por ser um cara experiente, um cara que, pelo menos no ano de 2025, muito acima da média, quando está bem fisicamente, né? Foi muito acima da média. Eu compreendo, o 26 dele não é muito bom. O ano de 2026 do Alexandre é abaixo, mas a gente também vive uma carência de laterais. Então, pelo equilíbrio defensivo, pela experiência, foi o Alexandre. Bremer, da Juventus, é outro que, quando está bem fisicamente, é quase que inquestionável sua capacidade. Já foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano, já fez grandes temporadas pela Juventus, agora conseguiu achar uma estabilidade física. Convocado aqui também, Danilo do Flamengo, temos que falar do Danilo. Concordo, pelo futebol que vem praticando, não é que não poderia, eu não convocaria para a Copa do Mundo pelo futebol, pensando no que ele vem jogando, que vem atuando. Diga. Foi o primeiro convocado. E foi o primeiro convocado, tem essa, foi o primeiro convocado, o primeiro confirmado. Tem moral, hein? Mas a gente tem que lembrar sempre que alguns jogadores, eles estão na conta do treinador. Todo treinador tem seu homem de confiança. O Danilo é um cara de confiança, é um cara de grupo. Tá levando só pra bater pandeiro. Não, mas a gente sabe que essas relações, elas acabam fazendo parte de todo o grupo de convocação. Então o Danilo entra na caixinha da experiência, na caixinha do trabalho do grupo, e é um cara muito versátil. Pode fazer todas as funções defensivas ali de lateral direito, de zagueiro e de lateral esquerdo. Na minha visão, eu não me surpreenderia se o Danilo não entrasse em nenhum jogo, tá? Acho que ele pode fazer todas as funções defensivas, mas ele é o último da fila para realizar todas. Acredito que, por exemplo, se o Ancelotti resolver começar com o Ibanez na lateral direita, o próximo da fila é o Wesley. E só o último da fila é o Danilo. Mesma coisa vale para zagueiro. O último da fila seria o Danilo e para lateral esquerda também. Mas é um cara versátil, é um cara de grupo, um cara que foi capitão de Juventus, passagem Real Madrid, Manchester City, trabalhou muito tempo com o Ancelotti. Então aí, Danilo do Flamengo, inclusive, foi o primeiro convocado, porque o Ancelotti ficou de saco cheio de perguntarem para ele, e o Danilo? E o Danilo? Ele chegou e falou, então, vou falar aqui só uma vez, o Danilo já está convocado. Isso já faz quase um mês, então, Danilo, Flamengo. Ele é capitão do Flamengo? Convocado. Quando entra, às vezes pega a braçadeira, mas depende. Quando ele começa o jogo, algumas vezes sim, mas Quando entra, então ele é reserva? É verdade, é reserva do Flamengo, né? Reserva do Flamengo. Tá com moral. Porque o titular, um deles, também está na convocação. Já vamos falar dele, vamos falar de Léo Pereira. Léo Pereira, que engraçado, né? Os zagueiros do Flamengo, praticamente todos foram convocados nesse ciclo. Chamou o Fabrício Bruno, quando era do Flamengo. Chamou o Léo Ortiz. O único que faltava ser chamado era o Léo Pereira, que apareceu na última convocação e convenceu o Ancelotti. Motivos. É um cara que vem uma setinha pra cima, que eu gosto de falar, né? Numa crescente muito boa, desde que chegou ao Flamengo. Chegou com muita desconfiança, chegou até a não poder ser escalado de tão mal que vinha atuando, mas melhorou bastante, virou um líder técnico nessa defesa. Jogador aí com 2 títulos de Libertadores, muitos títulos pelo Flamengo, se consolidou um ano de 2025 espetacular, talvez melhor zagueiro da América em 2025. E um 2026 que, da queda de rendimento do Flamengo no começo do ano, o Léo Pereira foi um dos únicos que se manteve e foi convocado e conseguiu pelo menos cumprir seu papel. Claro, eu reconheço, ele está abaixo de outros zagueiros que jogam na maior prateleira do futebol brasileiro. Faz gol de falta, fica aí. Mas eu admito que se chegar na seleção e o Léo Pereira que arrumar pra bater, eu vou ficar meio incomodado. Não vou mentir, não. E é um cara que é canhoto. Isso faz muita diferença. O zagueiro canhoto, principalmente para a saída de bola. A maioria dos times gostam de ter um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo e um 10 pelo lado direito para facilitar a saída, para abrir para o lateral, para facilitar a inversão para o ponta do outro lado. Então também pelo motivo de ser um zagueiro canhoto. E muito bom
na saída de bola. Léo Pereira também é um convocado. Vamos aqui passar para Douglas Santos, lateral esquerdo do Zenit. Ele, que foi um achado do Ancelotti, pouca gente lembrava do Douglas Santos. Eu admito que não lembrava exatamente onde ele estava jogando, como estava jogando até a convocação do italiano. Entrou bem, fazendo aquele feijão com arroz. Ele é o que eu chamo de lateral burocrático, bom para assinar uma certidão de nascimento, para trabalhar carimbando. É burocrático, faz ali a sua nota 6, faz sua função, sua missão. Dificilmente vai fazer uma partida espetacular, mas é um cara que vem sendo seguro, vem sendo equilibrado e num momento de déficit aí de opções de lateral, acaba sendo bem valorizado esse ponto. Zagueiros, Gabriel Magalhães do Arsenal, que eu nem vou falar tanto porque é o melhor zagueiro da Europa hoje, do mundo. Falei, melhor zagueiro do mundo hoje, na minha opinião. A temporada que faz hoje, em 2026, é de melhor zagueiro do mundo, então tinha que estar convocado. E o Léo Pereira, já falamos aqui. Marquinhos, do PSG, muita gente tem um olhar contra, até por ele não ser aquele zagueiro, né, de fisicalidade, de muito porte físico, de chegar rasgando. Ele é mais técnico, meio muito experiente. Concordo também que na dupla Thiago Silva e Marquinhos, o Thiago Silva era realmente o grande zagueiro, mas o Marquinhos também liderou, capitão do PSG na sua única conquista de Champions League, vai jogar uma final de Champions agora de novo como capitão, pode repetir o feito, levantar 2 taças de Champions League, vem jogando bem, apesar daquele, o Bayern fez 4 gols, mas ele foi bem na partida, tá? Não se engane, ele foi bem, conseguiu dificultar muito a vida do Luis Dias, que é um dos melhores atacantes hoje do futebol mundial. Eu confio no Marquinhos, acho ele um grande zagueiro, claro, tinha que estar convocado, inclusive a dupla de zaga titular vai ser Magalhães e Marquinhos. E finalizando com jogadores pelo lado direito, temos o Wesley, jogador da Roma e jogador do Flamengo, que evoluiu muito desde que surgiu. É um jogador que defensivamente eu gosto, é muito bom defensivamente, mas por ser um lateral que sobe muito, que ataca muito profundidade, às vezes acaba deixando aquele espaço que é normal para essa função. Na Roma, ele até no último mês desceu um pouquinho de nível do que quando chegou e até chegar na metade da temporada, que ele estava voando jogando de ala. Como eu já falei, um lateral mais ofensivo e jogando de ala esquerda. Ele que é lateral direito por formação, mas joga de ala esquerda na Roma, joga muito bem, é uma outra função, mas para lateral direito acredito também que pelas opções que tem e pelo que jogou na Roma, mostrou no Flamengo até a saída, o Wesley é um bom nome. E aqui na direita a gente também tem o Ibañez, zagueiro, passagem pelo Fluminense, hoje está na Arábia Saudita, mais um dos achados do Ancelotti, porque entra na categoria de o Ancelotti querer um zagueiro que possa fazer a lateral, laterais que atuem como zagueiros, seria o Militão, a vaga, né? Mas o Militão teve de novo mais um problema físico, se machucou mais uma vez, cortado da Copa do Mundo. Então, o Ibañez é quem assume a função e eu gosto da convocação porque eu acho que é alguém que cumpre essa função de ser um zagueiro na lateral direito para deixar mais livre ali os 4 atacantes da frente, para sustentar um pouco a bronca, que é apenas 2 jogadores de meio campo nessa formação inicial do Ancelotti, pelo menos para a Copa do Mundo, mas também não espere que ele vá subir, que ele vá criar grandes jogadas, cruzamentos para gol, assistência, não. Ele é um cara realmente de fisicalidade, de velocidade e de cumprir seu papel defensivo ali na lateral direita, inclusive a minha aposta para titular em jogos difíceis na Copa do Mundo mais para frente. Mas claro que esse time ainda pode mudar com o passar das rodadas. Meio-campistas. Vamos começar falando pelos que já estavam praticamente definidos até o momento da convocação, começando por Bruno Guimarães, temporadaça do Bruno Guimarães, Newcastle tá ficando pequeno para o jogador revelado aí no Brasil e com uma incrível passagem pelo Atlético Paranaense, vem jogando, começou a jogar desde que o Ancelotti chegou, o Ancelotti gosta muito dele, ele começou a jogar o que ele joga no Newcastle, tá jogando pela seleção brasileira, desde que o italiano assumiu o comando técnico do Brasil, talvez seja o jogador com maior evolução dentro do contexto de seleção brasileira. É titular, não tem muito o que falar. Ele pode fazer o papel de 5, mas eu vejo mais ele como um 8, porque o 5 vai sobrar para Casemiro. Experiência, Champions no currículo, fazendo parte de um dos times mais vencedores da história do futebol, treinado pelo Ancelotti no Real Madrid, um cara ídolo do Real Madrid. Nessa passagem pelo Manchester United, está saindo agora porque está acabando o contrato, mas saiu indo aplaudidíssimo. É talvez atrás apenas do Bruno Fernandes, o grande jogador do Manchester United nessa temporada, e vem aí sendo ovacionado
pela torcida do time inglês. Casemiro está aqui, é o nosso 5, tenho confiança, excelente jogador, fazer aquela função, carregador de piano, tem bons lançamentos também. Então Casemiro para a função. Vamos para o reserva do Casemiro, que foi convocado, sabe por quem? Pelo Casemiro. Foi perguntado para ele quem poderia fazer a função de seu reserva, né, na seleção brasileira. Ele que a ausência dele dificultou muito a situação pra gente contra a Bélgica. Contra a Croácia, eu também acho que ele falhou, tinha que ter matado o lance naquele jogo. É um jogador que costuma ficar fora de alguns jogos por cartão amarelo, então é importante ter um substituto à altura. Nesse caso, é Fabinho, aquele mesmo, Mônaco, Liverpool, Fluminense, e que não vive, o auge da sua carreira, joga também ali no futebol árabe, mas ele é um cara com funções semelhantes ao do Casemiro. Então, por isso e pela confiança também do camisa 5 da seleção brasileira e do Ancelotti, ele é convocado, praticamente vai ser uma versão B do Casemiro para essa seleção brasileira. Outros meio-campistas, o Danilo, o Santos, Danilo do Botafogo, Danilo Santos, que joga no Botafogo, mas foi revelado pelo Palmeiras. Ele mesmo, que vem fazendo um ano espetacular, muito bom jogador. Já era no Palmeiras, foi no Forest até sofrer a grande lesão, que aí depois ele ficou parado no tempo, retorna ao Botafogo, e é o melhor jogador do Botafogo, assim, disparado desse ano, com gols, com assistências, é o cara do Botafogo, e quando foi convocado nessa última data FIFA, jogos contra a França e Croácia, deu conta do recado, jogou muito bem contra as duas seleções, fez gol contra a Croácia, é um cara que conseguiu cavar sua vaga, apareceu oportunidade, ele abraçou e conseguiu sua convocação mais que merecido. E aí a gente vai para outro ponto. Tinha Danilo, Paquetá e Andrei Santos para 2 vagas. O Ancelotti escolheu o Danilo, que pelas últimas atuações realmente era ele, e Paquetá, ele que sofreu muito tempo de não convocação para a seleção brasileira por aquela investigação sobre o esquema de apostas, foi inocentado, voltou ao Flamengo para tentar recuperar sua alegria de jogar, como disse o próprio, e foi convocado pelo Ancelotti. Por quê? Primeiro, Paquetá é um jogador que sempre foi convocado pela seleção brasileira, conseguiu dar conta do recado, fez boas atuações no ciclo da última Copa do Mundo, ciclo da Copa de 22. Na minha opinião, depois do Neymar, foi o melhor jogador. Desde 2021, na Copa América de 21 para cá, ele é top 3 jogadores com mais participações em gols pela seleção brasileira e faz todas as funções. Ele só de 5 ali, que realmente não é que ele costuma fazer, mas pelo Flamengo, por exemplo, e pelo West Ham, já jogou de 8, jogou aberto pela direita, jogou aberto pela esquerda, jogou de centroavante. Ele é um cara que pode fazer praticamente todas as funções do meio para frente. Acho que isso dá muita versatilidade para o Ancelotti, até para fazer trocas de esquemas táticos durante a Copa do Mundo, para cobrir jogadores. A sua versatilidade, ele mesmo falou que foi um dos pontos principais para a convocação do Paquetá, e também é um jogador porque a gente não tem muito um jogador que possa fazer essa função de 10, de pisar na bola, de organizar o jogo, só o tal do menino que a gente vai falar mais pra frente. E agora o Paquetá, que também surge como essa alternativa de poder ser um cadenciador também, porque pode fazer muitas funções no meio campo. Quem rodou aí foi o Andrei Santos, que foi chamado em todas as convocações do Ancelotti desde que ele assumiu. Ele é um cara de mais arraste, ele é um cara que, na minha opinião, vejo jogadores que podem fazer uma função semelhante à dele no meio campo, por isso acho que o Paquetá deu um passo à frente para poder fazer mais coisas, e não vinha de um bom momento, perdeu muito espaço no Chelsea, foi para o banco, participou muito pouco das últimas partidas, apesar de, logo após a convocação, ter feito um gol contra o Tottenham, mas anteriormente tinha passado 1 mês, 2 meses ruins. E as informações é que durante o treino da seleção brasileira, durante a data FIFA, principalmente a última data FIFA, o Ancelotti, a comissão, achou ele meio desanimado, que não estava conseguindo dar resposta, sentiu um pouco, então acabou perdendo essa vaga. Agora vamos para os atacantes. Endrick, do Lyon, ele mesmo, chegando aí, o menino que todo mundo tem muita esperança. Para mim ele é diferente e, por mim, não deixaria de ser convocado, não. Desde que foi lá atrás pelo Dorival, por mim continuaria. Eu queria até ver mais vezes ele no time titular. Acabou saindo um pouco do foco de seleção brasileira, muito por ter ido ao Real Madrid, ter virado o banco do Mbappé, o que eu não acho demérito, tá? Acho totalmente plausível você convocar um jogador que está no banco de reservas do Real Madrid, do Mbappé, e quando entrou, conseguiu dar resposta pelo Real Madrid, tem gols nos poucos minutos que participou, foi pro Lyon para tentar ganhar minutos e cavar
uma vaga para a Copa do Mundo e foi o que fez, jogando muito também de 9, mais segundo atacante, e também de ponta direita, aquele falso ponta caindo para dentro, é a função que o Endrick jogou pelo Lyon e deu muito certo esses 6 meses no Lyon, tá? Jogou muita bola, conseguiu bons números, cavou a sua convocação para a última data FIFA e abraçou a oportunidade também no jogo, por exemplo, contra a Croácia, entrou e resolveu. Deu uma assistência e sofreu o pênalti cobrado pelo Igor Thiago. Então o Endrick, e por toda a capacidade que tem, sempre que vestiu a camisa da seleção brasileira, desde as categorias de base, vestiu, assumiu e representou muito bem um jovem que, para mim, tem grande potencial de ser geracional e gerar problema para os adversários. Aí a gente passa também por Gabriel Martinelli. Esse aqui eu acho um jogador meio cozido. Jogador cozido, na minha opinião, é aquele que... Sabe quando você vai fazer uma mala para viajar e aí você sempre coloca roupa demais e acaba não usando? O Martinelli é aquela roupa que você colocou a mais. Ela não é bonita o suficiente para você sair para um grande evento, mas também não é ruim para você, sei lá, usar de pijama ou descartar. Então você deixa ali e ela acaba voltando do mesmo jeito que foi. É a minha opinião sobre o Martinelli. O Ancelotti é muito fã dele, por isso eu acho que ele vai ter minutos sim. Mas não é o cara que, por exemplo, o Brasil tá perdendo e precisa dar uma resposta. Põe o Martinelli. Na minha visão, não é. Na minha visão, não é o cara de começar de titular. Também não é. Ele é um reserva ali do Vinícius Júnior, ele é um reserva pelo lado esquerdo. Não faz uma grande temporada pelo Arsenal, não. Por mais que o Arsenal esteja na final da Champions, seja o campeão da Premier League. Começou até bem a temporada e tem bons números na Champions, mas nas últimas 30 partidas, se não me engano, ele tem 5 gols, e são gols, por exemplo, contra Kairat e contra times de divisões inferiores no campeonato inglês. Não faz uma boa temporada, uma boa metade final de temporada pelo Arsenal, perde espaço para o Trossard. Não sou tão fã dele, não. Então, assim, se você pensou em tirar alguém para botar um outro atacante, eu perguntasse para mim, quem você tiraria para convocar X? Né, que você possa ter opinião. Eu falaria, cara, dos atacantes, o Martinelli é o que tá mais próximo de rodar mesmo. Mas assim, não é um mau jogador, não. Mas na minha visão, não vai resolver muita coisa. Tomara que eu esteja errado. E aí o Martinelli faça um golaço na semifinal e eu venho aqui ser xingado e devidamente merecido na Copa do Mundo. Vamos falar também de Igor Thiago, do Brentford. Ele, que é, sabe de onde, diretor? Não faço a menor ideia. Santa Catarina? Não. Do Gama. Do Gama, é verdade. Do Gama. É verdade. Então ele ama. E mora no Gama. Assim como o Andy, que aí são 2 jogadores aí do Distrito Federal, do nosso Centro-Oeste, o Igor Thiago, jogador esse que joga no Brentford, veio do Gama. Então aí a relação aí, nosso futebol de Série D, mas não do time do Gama, tá? Na região Redondeza. região do Gama, cidade do Gama, não o time do Gama. Mas enfim, falar aqui do Igor Thiago, vice-artilheiro de Premier League, temporadaça do Igor Thiago. Nos últimos jogos caiu um pouco no ritmo e na grande fase, mas ele é aquele típico caso do jogador que tá fora do radar, não é muito conhecido, mas aproveita uma janela de oportunidade. Ele resolveu fazer a melhor temporada da vida logo pré-Copa do Mundo e conseguiu a sua vaga. Vocês podem lembrar, mas ele fazia parte do elenco do Cruzeiro, que disputou Série B, foi galgando seus espaços, chegou ao Brentford e é vice-artilheiro da Premier League apenas atrás do Haaland. Mais de 20 gols na Premier League pelo Brentford. Por que ele foi convocado? Por ter um estilo diferente, uma função diferente. Tá vendo que eu tô repetindo muito a palavra função, né? Porque muito da convocação do Ancelotti e dos treinadores em geral é baseado na função que o time precisa. Então o Ancelotti já tem, por exemplo, jogador de velocidade pelos lados, já tem um jogador criativo pelo meio, tem opções de camisa 9, mas não tem um 9 pivôzão, um 9 centroavantão, brigador dentro da área, e esse nome é Igor Thiago. Além dessas características, ele também é um cara que aproveita muito espaço para correr, fazer aquelas arrancadas, empurrando que nem um trator, e acho que a disputa aqui ficaria entre Igor Thiago e Pedro, mas o Pedro demorou para engrenar, até pelos problemas físicos. Ele é mais técnico que o Igor Thiago, sem dúvida, mas para brigar dentro da área, para um cruzamento assim, faltam 5 minutos, é todo mundo na área e vai chuveirar lá dentro. É um cara que tem mais essa capacidade de vencer, de ser um cabeceador, de brigar, sair na mão, né? Falando assim, metaforicamente, com os zagueiros e conseguir alguma coisa. Metaforicamente. Porque esse papel é do Luiz Fabiano. É verdade. Ou do Rafinha que falou... Lembra que ele deu entrevista pro Romário? O Romário falou, e se for na porrada? O Rafinha pra cima dele. Mas depois ele amarelou lá, né? Mas é porque é difícil também de cobrar que o jogador saia na porrada. Enfim, vamos continuar falando do Igor Thiago. Então, por fazer essa função diferente, ele está
convocado. Na minha opinião, o Ancelotti pensou muito em duplas, né? De fazer uma dupla pelo lado esquerdo, por exemplo, a possibilidade de um Vinícius Júnior e Martinelli, a possibilidade no lado direito também, por exemplo, do Ryan, que a gente vai falar mais tarde, no Luiz Henrique. Aí tem duplas no ataque, né? De titular e reserva. E o Igor Thiago, ele entra quase como 26º jogador desse cara que pode fazer algo de uma característica diferente, que é nesse abafa, nesses minutos finais, para tentar conseguir algo. Ele que já fez seu gol pela seleção brasileira de pênalti. Inclusive, eu queria saber o parênteses aqui, que o Endrick sofreu o pênalti, o Igor Thiago foi bater e a torcidinha brasileira, não sei nem se eu chamo de torcedor brasileiro, tá? As pessoas que estavam de verde e amarelo no estádio lá nos Estados Unidos vaiaram o Igor Thiago, pô. Porque queriam que, sei lá, o Endrick batesse o pênalti. Vaiaram o Igor Thiago. Cara, como é que pode, cara? Tu torce pra jogador, tu torce pra seleção? Primeira pergunta que eu quero te fazer aqui. Tu torce pra jogador ou pra seleção? Pelo amor de Deus, cara. O cara, pô, história de vida absurda, não sei o quê, chega na seleção por méritos, vai bater o pênalti, tu vai, o cara da sua seleção, vencendo o jogo? Ah, pelo amor de Deus. Ah, enfim, só esse parênteses aqui, que a vaia ao Igor Thiago é das maiores loucuras, atrocidades que eu já vi na seleção brasileira. Então, vamos passar aqui, Luiz Henrique, o Pantera, ex-Botafogo, jogador do Zenit, joga pelo lado direito, desde que chegou na seleção brasileira. Sempre que jogou muito bem, foi um dos que salvaram naquela fase que o Brasil estava muito mal nas eliminatórias, e uma perdido entre Dorival, Ramon e Diniz, e nada dava certo. Ele foi uma das poucas notícias positivas na seleção brasileira, então consegue essa vaga mais que merecida. Engraçado que foi para a Rússia e 2 jogadores que seguiram do Zenit ir para a seleção brasileira. Foram lembrados, né? Foram lembrados. O Gerson não. Fica a informação. O Gerson foi pro Cruzeiro, estava na seleção brasileira, resolveu ir pro Zenit, acabou perdendo vaga. O Mas Flamengo, enfim, Zenit fica aí. E geladeira. Fica aí. Mas enfim, falando sobre também o Luiz Henrique, gosto muito dele, com certeza estaria na minha seleção também. Mas engraçado que é um jogador de poucos gols na carreira. Não, você pegar para ver os números dele, não tem grandes números, mas mesmo assim, quando consegue entrar, consegue entregar muito bem. Então, convocação mais que justa. Matheus Cunha, o camisa 10 do Manchester United, convocação justíssima também, jogando muito na Inglaterra. Ele, que pode fazer o papel do 9, mas ele é mais um falso 9, que às vezes faz até a função de um 10. Ele não é aquele atacante de ficar dentro da área, ele é um jogador de descer, de se relacionar com os companheiros, de pegar, cadenciar, achar um passe. Esse é o Matheus Cunha, grande jogador, vai fazendo grande temporada e tem uma função até defensiva muito importante nesse esquema de Ancelotti, também uma função muito importante de abrir espaço para a entrada, por exemplo, de Vinícius Júnior, se relacionar com os jogadores. Foi o único que se salvou naquela derrota vergonhosa, goleada da Argentina em cima do Brasil, por exemplo. Um cara que fez um bom ciclo e é titular dessa seleção brasileira. Tinha que estar. Rafinha tinha que estar também. Temporada aí de melhor do mundo, a temporada passada. Essa temporada conviveu com lesões. É um cara que defensivamente é um operário, muito operário da bola. Talvez seja dos jogadores com melhor marcação, jogadores de frente com melhor marcação no futebol mundial. Fora que entrega, né? Gols, assistências, pode jogar pelos dois lados, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, pelo meio também. Grande temporada que fez, já é um ídolo assim, na torcida do Barcelona. Temporada de melhor do mundo, temporada passada. Tinha que estar, não tem muito o que se falar. E aí a gente encerra com Ryan, ex-Vasco da Gama. Ryan do Bournemouth. Vai ter gol do Ryan hoje? Vai. Então fica aí. Vai ter o gol do Ryan. Ryan que chegou... Boa noite. Boa noite. Ryan que chegou muito bem na Inglaterra, fez um caminho que eu considero bastante inteligente de começar num time um pouco menos midiático, um Bournemouth. Entrou muito bem na vaga do Semenyo, atacante que saiu do Bournemouth como o melhor jogador e acabou indo para o Manchester City. O Bournemouth está muito bem treinado pelo Iraola, então muito bem o Ryan na escolha. Assumiu a posição, já é titular, jogando de novo na ponta direita, mas é um jogador que fez muita função de centroavante no Vasco, por exemplo. É um jogador, assim como o Endrick, que pode fazer esse papel da direita para dentro. E vaga merecida pelo que vem jogando, até para preparar esse jogador para o futuro em outras Copas do Mundo. Fisicamente se adaptou muito bem à Premier League. Ele é um jogador que gosta muito desse jogo físico, um jogo de transição também, com qualidade. Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, Ryan sendo representante aí nessa seleção. E a gente encerra a fala do Vinícius Júnior, que dispensa comentários, é a grande atração hoje brasileira no futebol mundial, é o Vinícius Júnior, melhor do mundo, 2 títulos de Champions, gols em final de Champions, melhor jogador do Real Madrid em seguidas temporadas, faz, mesmo na temporada mais baixa, que foi essa, com o Real Madrid todo atribulado, faz, por exemplo, uma temporada com o mesmo número de gols do Olise,
Então é um cara com muita constância, mais de 5 temporadas fazendo mais de 20 gols. Absurdo, Vinícius Júnior, tá? Absurdo, uma máquina, um monstro do lado esquerdo, no individual, no 1 contra 1. É a grande esperança também de um jogador diferente de seleção brasileira. Ok, joga menos que pode pela seleção brasileira? Concordo. Acho as críticas, às vezes passam no ponto, mas tem que criticar, porque é um cara que tem que jogar mais pela seleção brasileira. Mas eu faço contraponto que é muito novo. Na Copa de 22 fez uma boa Copa do Mundo, na minha visão, participou de 6 dos 8 gols da seleção brasileira. E nesse último ciclo foi um ciclo bastante trabalhado que praticamente ninguém deu certo na seleção, né? Então jogar nessas circunstâncias fica realmente também mais difícil. Mas eu concordo, tem que ter uma cobrança nele para jogar melhor do que vem jogando pela seleção brasileira. Acho até que melhorou o jogo contra a Croácia, gostei. Acho que ele está se entendendo com o Ancelotti. E acho que vai fazer uma boa Copa sim, tá? Tô botando minha esperança aqui no Vinícius Júnior. Então, para finalizar, a gente tem que finalizar com ele, né, diretor? Vai ter Neymar Júnior na Copa ou não vai? Vai ter Neymar na Copa. Ancelotti... Se ele não machucar, né? Se ele não machucar, ele tá com edema na panturrilha, mas a gente espera que dê tudo certo. Lembrando que o Romário já ficou de fora de uma Copa também por problemas na panturrilha. Mas o Neymar... ele é o diferente. Ele é o diferente. E ele rouba aqui a vaga do João Pedro, que seria o reserva. Lembra que eu falei das duplas? Que no lado esquerdo tem a dupla de que pode fazer o Martinelli e o Vinícius Júnior. Na direita tem o Ryan e o Rafinha. Por dentro ali tem o Matheus Cunha e seria João Pedro ou Neymar. O Neymar pegou essa função, diga, diretor? Fala assim, convocação do Neymar de novo, pra gente fazer igual aconteceu aqui, todo mundo gritando. Convocação do Neymar! Ué! Quanta bobagem. E aí, o Neymar, que é o cara diferente, pode fazer esse papel como reserva do Matheus Cunha, pode fazer esse papel como segundo atacante, mas hoje eu vejo mais ele realmente como um camisa 10 mesmo. Acho que para segundo atacante precisa ter um arranque que o Neymar não demonstrou tanto. Pelo Santos, não é que ele jogou mal, mas também não apresentou um futebol fora de série. Mas também por exemplo, no Santos, né? Também tem a questão... são várias questões. Tem a questão também do Santos, os seus companheiros de equipe serem realmente bem piores que os companheiros de seleção brasileira. Também tem a questão de lados positivos. Fisicamente, o Neymar se mostrou que está bem fisicamente, conseguiu jogar jogos em sequência, salvou o Santos do rebaixamento na reta final, tendo que tomar infiltração. Acho que o caso do Neymar é muito 8 ou 80, né? Ou as pessoas acham que ele é gênio e vai destruir em todos os jogos e até hoje é o Neymar de 2016, 2017... e outras pessoas que jogam ele escanteado como se nunca tivesse sido nada. Acho que não é nenhuma coisa nem outra. Acho que o Neymar é um excelentíssimo jogador, o terceiro melhor da geração. Eu convocaria com toda certeza. Ele é minha esperança do cara diferente, mas ele, na minha opinião, hoje pega um banco da seleção brasileira e é uma grande arma para entrar em segundo tempo. Ele é um cara que eu confio que possa fazer o diferente sim, mas diferente do que foi em outras vezes. Não tem mais o mesmo arranque, a mesma explosão, mas pode ir um lançamento, em toques curtos. Aquele gol, por exemplo, contra a Croácia, acho que ele ainda pode fazer, que ele vai se relacionando em toques curtos com os jogadores do Brasil até finalizar. Convocaria sim. E aí o João Pedro perde essa vaga, por mais que tenha sido eleito o melhor jogador do Chelsea na temporada. Vem crescendo muito. Especulações de que ele pode ir para o Barcelona. Uma temporada de 15 gols na Premier League. Acho ele muito também bom jogador. Mas acabando nessa vaga aí, o Ancelotti na dúvida, acabou escolhendo para o Neymar. Eu também escolheria, porque como o próprio italiano falou, o futebol não é uma ciência exata. Então eu apostaria num diferencial que o Neymar pode entregar. Claro, a gente não viu esse diferencial tantas vezes nos últimos jogos, mas tem a esperança da gente ver. E também tem um fator lúdico do futebol. O futebol também tem a sua magia. E também numa questão de, eu acho que primeiro que tira um pouco da atenção dos outros jogadores, na minha visão. Acho que ele concentra os holofotes para si, deixa o Vinícius Júnior mais leve, deixa Rafinha e etc, todo mundo um pouco mais leve. E também tem um clamor nacional que eu acho importante. A gente tanto reclama de um Brasil que não tem identidade, né, com o seu torcedor, não tem identidade com o seu povo. Por mais que o Neymar tenha todas as polêmicas, e eu discorde muito do Neymar na sua vida pessoal, em suas escolhas, em praticamente tudo, mas querendo ou não, ele é um cara que representa a camisa da seleção brasileira. Ele é um símbolo de uma geração, de muita criança, muito adolescente. Eu, né, a fase adulta aqui, que viu o Neymar quando criança, ele traz esse lúdico. Eu acho que ele tem essa capacidade de, ao mesmo tempo, polarizar e dividir absurdamente o país, também juntar todo mundo quando o assunto é Copa do Mundo. Então, por isso aqui, a convocação do Neymar eu acho correta, é o cara que pode fazer diferente. Inclusive, as informações é que o Neymar não seria convocado, mas o Ancelotti sentou, conversou com ele via ligação de vídeo, conversou sobre o que seria do Neymar, o que ele poderia e que não poderia fazer, as restrições, sua função dentro da seleção brasileira. O Neymar acatou, fez um grande esforço para participar.
Ele tem carinho, sim, pela seleção brasileira, acredito sim. Ele é o nosso jogador diferente nessa geração. Ele é o cara que muitas vezes teve que pegar esse peso de ausência de outros jogadores que poderiam tomar essa posição de protagonista e não chegaram. Então aí o Neymar vai para sua última dança aos 34 anos para tentar levar o Brasil ou ajudar o Brasil a ser campeão mundial. Passei por todo mundo aqui, se eu não me engano. Então, para finalizar esse vídeo, essa é a convocação. Eu vou explicar o que eu penso que o Ancelotti vai jogar. Já falei um pouco, mas vai ser esse 4-2-4, com dupla que fala, né? 2 jogadores podem fazer a lateral direita, o Wesley e o Ibanez. Na zaga, a gente tem 4 zagueiros ali, por exemplo, o Marquinhos, o Magalhães, o Bremer e o Léo Pereira. Temos na lateral esquerda também uma dupla, Douglas Santos e Alexandre, Danilo, que é um cara que coringa, pode fazer todas aquelas funções, mas é o último da lista. Na volância, a mesma coisa, nós temos aí 2 duplas, o Casemiro e o Fabinho para ser reserva do Casemiro. Tem o Bruno Guimarães e o Douglas, que pode fazer essa função, e o Paquetá, que pode ser esse coringa e fazer todas as funções do meio para frente. Também temos aí nesse 4-2-4 as duplas, né? O Martinelli no lado esquerdo e o Vinícius Júnior no lado esquerdo. O Matheus Cunha por dentro, que na minha função Neymar também pode fazer essa função. Luiz Henrique e Ryan pela direita. O Rafinha e o Endrick também podendo fazer as funções. Enfim, então acho que é uma seleção equilibrada na convocação. E como vai jogar? Vai ser esse 4-2-4, os laterais sem subir muito, praticamente apoiando como zagueiros, com muita mais função defensiva e dar suporte, pelo menos de terceiro homem ali, mais nada. Não vejo uma seleção com zagueiros que vão atacar como pontas, não, nada disso. Acho que vai ser uma seleção brasileira de muita transição, então não se surpreendam ao ver uma seleção brasileira que talvez não tenha muita posse de bola, e 70% e 60% de posse de bola, assim como foi no jogo contra a França. Admito que me incomoda um pouquinho, porque eu acho que o DNA da seleção brasileira é propor muito jogo, mas eu entendo que pelas características dos jogadores, principalmente os de frente, jogar em transição é o que há, assim como o Real Madrid jogou com o Ancelotti nas melhores fases do Ancelotti. Acho que esse Real Madrid, esse Brasil vai jogar muito parecido com o Real Madrid, que vence a Champions sem o Benzema, jogando ali com um quarteto de frente muito móvel, com Vinícius Júnior, com Rafinha na esquerda, vai ser Rafinha na esquerda, o Vinícius Júnior da esquerda para dentro, vai ser um pouco mais centralizado, Matheus Cunha também centralizado e com muita movimentação para dar espaço ao Vinícius Júnior, para conversar com os jogadores de frente no ataque. E na direita, acredito que vai ser aí o Luiz Henrique. E podendo entrar, por exemplo, o Endrick mais por dentro, podendo entrar o Ryan, o Igor Thiago também no desespero. Acredito que essa é a escalação titular. Então já vou prever o que seria o Brasil titular para a Copa. Alisson no gol, Wesley ou Ibanez no jogo com uma seleção maior, uma seleção que propõe mais. Acho que o Wesley talvez com uma seleção que proponha menos. Na zaga, Magalhães e Marquinhos. Na lateral esquerdo, acho que tem grande chance do Alexandre começar com o titular, mas vai depender fisicamente. O Douglas Santos e o Alexandre ali fazendo a mesma função. No meio campo, Casemiro e Bruno Guimarães. Na frente, na esquerda, Rafinha. Um pouco mais por dentro, o Vinícius Júnior, o Matheus Cunha. E na direita, o Luiz Henrique. E sem bola, marcar praticamente no 4-2-4, sendo o Vinícius Júnior jogador com menos essa função defensiva. O Neymar podendo entrar no segundo tempo, aí vai exigir mais da corrida do Vinícius Júnior, o Endrick podendo entrar no segundo tempo, enfim. Essa é a convocação, me diz o que você achou, me diz o que você achou desse vídeo. Teremos muito conteúdo de Copa do Mundo, quem você convocaria, quem você cortaria, o que você acha da seleção brasileira, até onde vamos chegar. Na minha opinião, favorita? Não é. Mas ali tá num bolo de segunda prateleira ali. E, cara, Copa do Mundo é quem tá melhor naquele mês. E quem sabe possa ser nosso mês abençoado. Então fica aí. Valeu demais. Até a próxima. Tchau. Fui. E as figurinhas? Como é que tá? É verdade. O álbum que mais errou... Vou só voltar rapidinho aqui. O álbum que mais errou a convocação desde quando a Panini começou. Então o álbum tá muito desfigurado. E aí eu pergunto, cabe uma figurinha do Clemente? Cabe a convocação do Clemente pra Copa? Ou então, sei lá, um Sucuri no gol, um Mateuzinho de 10, capital pifando aqui, ó. Qual é a figurinha mais legal o Tarta? Cabe o Tarta aí na seleção? Fica aí pra vocês. Qual a mais legal que você tirou até o momento? Cristiano Ronaldo Legend. Fica aí, mas eu quero o Messi. Se alguém tiver um Messi Legend, eu troco. Até a próxima. Valeu, tchau.